O Banco do Brasil está em queda livre. Só no último mês foram mais de 14% de quedas. Mais especificamente, a gente está falando que o banco saiu de cerca de R$ 29,00 para os atuais 24 que ele está agora. E se você investe ou está acompanhando o mercado, você deve ter visto coisas assim. Um monte de gente que se frustrou com o resultado do Banco do Brasil e chegou a jogar a toalha, dizendo que as coisas podem piorar ainda mais. E mais ainda, se você acompanha a gente aqui no canal, você deve saber que essa história não começou agora. A gente já vinha alertando sobre isso há algum tempo. E o que a gente vê é que o cenário virou realidade. A queda veio e o investidor tá cheio de dúvidas. Por isso as perguntas que ficam será que o Banco do Brasil vai cair mais? Chegar a 22, 21, 19 reais? E se isso acontecer, a oportunidade de comprar na baixa? Ou na verdade essa queda tá virando uma armadilha? O que é que a gente aqui no Clube do Valor tá aconselhando para todos os nossos clientes nesse momento de forma real e prática? Boa, vamos lá, e a gente já sabe que o Banco do Brasil não é qualquer ação. História sólida com centenas de anos já no mercado financeiro, resultado muito regular no pagamento de dividendos, inclusive no resultado da empresa. Na prática, quem comprou o Banco do Brasil, por exemplo, lá em 2015, hoje viu seu investimento render 285% já considerando os dividendos. Então, no período recente, o Banco do Brasil costuma ser um bom investimento. Ele é parte do patrimônio dos investidores que buscam segurança e retorno. Tanto que, mesmo passando por algumas crises dos últimos anos, o Banco do Brasil mostrou certa força para se recuperar. Depois da pandemia, por exemplo, a valorização nos 4 anos seguintes, ao passar por aquela queda ali, foi de cerca de 186%. E aí agora a coisa ficou diferente, a gente já viu aquela queda bruta ali no final do gráfico. E para quem não reinvestiu os proventos no último ano, por exemplo, a queda já está em 10%. E as razões por trás desse resultado muito negativo são muito claras. A primeira delas é a inadimplência que o banco está sofrendo com o setor agro no Brasil, que é o principal nicho que o Banco do Brasil tem para emprestar dinheiro ali. Já são mais de 3% desses investidores que não estão pagando as contas em dia. Se a gente olha para esse resultado, a gente vê uma alta nessa inadimplência ao passar de mais de 90 dias sem pagar. E isso vem naturalmente impactando a inadimplência total do banco, chegando em quase 4% ao considerar todos os outros créditos bancários também. E é por isso que já são mais de 77 bilhões de reais que não estão considerando receita para o banco. É muito dinheiro que está na praça ali, mas fica a dúvida, será que esse dinheiro realmente vai voltar, vai gerar a receita que o banco esperava? E além disso, a gente ainda tem as novas regras contábeis que passam a derrubar um pouco mais ainda o Banco do Brasil. A resolução 4966, que pouca gente falou sobre isso. E o principal impacto nela é que ela muda a forma como os bancos aqui no Brasil consideram a receita dos créditos. Vou fazer uma analogia com você para ficar ainda mais claro. Imagina agora que você tem um apartamento alugado. O inquilino está ali morando e pagando aluguel para você. Só que vamos imaginar agora que esse cara que aluga o teu apartamento, ele teve dificuldades ali financeiras. Perdeu o emprego, ficou com a renda muito comprometida e ele passou a não pagar esse aluguel por mais de 90 dias. Ora, é óbvio que isso tem seus problemas, mas você está em conversa ali com o cara e ele tem um plano muito claro de se recuperar e voltar a pagar aquele aluguel em dia. Ou seja, você tem um cenário ali que você provavelmente vai receber aquele aluguel inteiro ou uma boa parte dele ao longo do tempo. E é aqui que entra a resolução 4966. Antes dessa resolução entrar em vigor, que era até o final de 2024, você, dono daquele apartamento, ainda poderia considerar que você receberia aquele dinheiro do aluguel e fazer planos com isso. Ora, imagina que o cara tá lá te devendo 3 meses e isso vai somar 10 mil reais. Você poderia chegar na tua pessoa física e pensar, poxa, pode ser que eu não receba os 10 mil, mas vou receber uns 7 mil reais. E aí continuar teu planejamento de vida com esse dinheiro que você provavelmente vai receber. Depois da resolução 4966, você, dono do apartamento, não pode mais fazer isso. O cara atrasou por mais de 90 dias o pagamento do aluguel dele, você não pode contar nem mais com R$1 desse cara, mesmo que em algum momento ele pague alguma coisa. E como essa resolução entrou em vigor justamente na virada para o ano de 2025, boa parte dos créditos que o Banco do Brasil ainda considerava receita até o final do ano passado, na virada do ano, não puderam considerar mais. É daí que a receita do banco caiu pra caramba, consequentemente o lucro do banco também caiu. Principalmente num cenário onde muito mais inquilinos do Banco do Brasil deixaram de pagar o que deviam por mais de 3 meses. Então sim, é uma situação complicada, aconteceram duas coisas ao mesmo tempo que afetaram o resultado. E aí diante disso fica a pergunta, então será que o Banco do Brasil não é mais uma boa ação, não vale mais a pena por conta disso? Será que chegou a hora de vender Banco do Brasil? E aí essa é a hora da gente pensar de forma mais racional. A narrativa tá dada, tá na mesa. Os fatos e como a gente conta os fatos, a gente pode levar para qualquer lado. Agora, se a gente volta para conceito de mercado financeiro, é absolutamente natural a gente ver volatilidade, principalmente no curto prazo, seja para cima ou seja para baixo. As oscilações, elas fazem parte do jogo. Quando a gente olha para esse gráfico aqui do Banco do Brasil, a gente lembra disso. E é natural que quando o mercado começa a ficar com medo, os preços caiam muito. O grande ponto é que boa parte do mercado começa a repensar o que fazer nesse momento, principalmente com um viés mais negativo, de venda. E é aqui que entra um principal erro clássico de boa parte dos investidores, que é investir sempre com base em dicas. Ver o que a maioria do mercado está recomendando, ir lá e fazer o que todo mundo está
está dizendo. E essa é a receita perfeita para você sempre comprar ativos na hora que eles estão caros demais, em que está todo mundo confiante, e vender na hora que eles estão baratos demais. Repara só como o corte das recomendações veio justamente depois da queda do Banco do Brasil. Ah, Felipe, então a solução para isso é só ver o que todo mundo está fazendo e fazer o contrário? E na verdade também não. A única solução possível aqui é você passar a tomar decisões independentes, sem pensar em nada do que o mercado como um todo está dizendo. E isso só acontece quando você foca de fato em números, em dados, em estratégias que já são comprovadas no tempo. E assim você nunca mais depende de manchete, de impulsos emocionais do que é que você quer fazer, o que você acredita naquele momento. E sim, de fato, o que a tua estratégia está mandando você fazer. Tá, Felipe, eu quero saber se Banco do Brasil é uma oportunidade nesse ano ou não. E se ele vai cair para 23, 22, 19 reais. E aí vamos todo mundo ser muito sincero aqui, o que pode acontecer é que sim, ele pode cair muito mais. Ele já está em 24. No dia de hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, ele cai mais 1,5 na bolsa. Então, se esse cenário continuar sendo realidade, é claro que essa ação pode vir a valer 23 reais, 22 ou até 20 nos próximos meses. Mas não é essa variação de preço necessariamente que vai destravar para você a oportunidade de compra. Para te dar um exemplo prático do que eu estou te dizendo, aqui na tela eu te mostro o resultado da estratégia máquina de dividendos. Uma das estratégias de selecionar ações que a gente tem aqui no clube e que busca sempre as 10 maiores pagadoras da bolsa. Quando a gente olha para o histórico dos últimos 10 anos, a rentabilidade dessa estratégia foi de quase 14% ao ano e mesmo já considerando a inflação na conta foi de quase 8%. Isso porque a escolha das ações não era necessariamente buscando aqui caiu mais, aqui subiu mais ou a mais queridinha do mercado, mas tudo somente com base em análises quantitativas dessas empresas. E foi justamente essa filosofia de investir que formou o Clube do Valor há quase 10 anos atrás e que inclusive permitiu com que a gente se tornasse a maior consultoria de investimentos do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. E a única razão de eu estar te falando isso aqui é porque se você quiser a nossa ajuda diretamente para olhar para a tua carteira de investimentos de forma individual, considerar o patrimônio que você tem atualmente, o teu perfil de investidor e encontrar formas em que você possa investir cada vez melhor, com base em estratégias que já funcionam há décadas, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço de 1 hora, onde um dos nossos planejadores financeiros vai fazer isso junto com você. Como esse papo é totalmente gratuito mesmo, no mínimo você vai sair com uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Para você se inscrever é muito simples, é só fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, Felipe, mas dito tudo isso, faz sentido olhar para o Banco do Brasil agora? Afinal de contas, tem muita gente que acredita que sim. Quem não tem Banco do Brasil é louco, disse ali o Ribeiro. Ou Banco do Brasil sempre comprar. Banco do Brasil é só alegria, burrice é não investir. E a gente vê comentários como esses na internet. O que dá a entender que na cabeça desses investidores aqui, a hora de comprar Banco do Brasil é sempre de olho fechado. É colocar ali no home broker e comprar, acabou. Em compensação, tem outros investidores que estão olhando para a empresa ali, mas estão esperando ela cair para um certo valor de 23 reais, ou outras pessoas dizendo que até nem vale 23 reais, cada um com uma forma de olhar para a empresa. E a verdade é que sempre que surge uma situação como essa, seja de alta ou queda nos preços, o que a gente faz aqui no clube com todos os nossos clientes aqui é seguir o mesmo processo passo a passo que a gente segue sempre. A gente escolhe um fator de investimentos, nesse caso a gente está falando do fator dividendo, mas poderia ser um fator de empresas baratas, de empresas que estão se valorizando demais. O nosso foco aqui é pagamento de provento e baseado nesse fator a gente criou uma estratégia que se comprova com o tempo, como eu já te mostrei, que olha para critérios claríssimos, como a liquidez das ações, o lucro que precisa estar positivo e crescente, o payout da empresa que precisa estar controlado, a volatilidade que não pode estar muito alta e, é óbvio, o pagamento de dividendo dessas empresas que precisa estar muito alto. E é assim que a gente chega nas 10 maiores pagadoras da bolsa. Você vê que nada leva em consideração a empresa que a gente mais gosta, a empresa com mais tempo de casa. E é justamente por isso que investir assim funciona. Inclusive, para quem quiser dar um passo além desse vídeo aqui, a gente vai mostrar para vocês as 3 alterações que a gente faz nas carteiras dos nossos clientes para chegar a mais do que dobrar o potencial de retorno desses investidores. E você pode descobrir como fazer isso também numa aula que o Ramiro, meu sócio e fundador aqui do Clube do Valor, vai te dar na próxima terça-feira às 19 horas, te mostrando como aplicar essas 3 mudanças. Essa aula é totalmente gratuita e a única coisa que você precisa fazer para participar é clicar no segundo link da descrição do vídeo. Agora, no caso do Banco do Brasil, quando a gente olha para a máquina de dividendos, a gente vê um lucro crescente da empresa nos últimos anos e um payout extremamente controlado também, o que faz com que os dividendos dessa empresa tenham sido crescentes nos últimos anos e venham se mantendo num patamar alto desde 2022. E é assim que quando a gente olha para todos os parâmetros, o Banco do Brasil está sim entre as 10 maiores pagadoras da bolsa, com uma média ponderada de quase 8,5% ao ano nos últimos 3 anos. Ah, Felipe, isso quer dizer que você
vai sempre gostar de Banco do Brasil. Aconteça o que acontecer com a empresa, você vai comprar? E a verdade é que não. Caso em algum momento essa empresa não faça mais sentido dentro dos critérios da estratégia máquina de dividendos, ela vai simplesmente sair e ser substituída por outra. Simples assim. O foco é seguir o plano, seguir a estratégia. Me conta você o que é que você está fazendo e o que é que você achou desse vídeo. Eu quero ouvir você nos comentários. Agora, se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos, mesmo que você esteja começando do zero, aí eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.